Vamos falar um pouco aí sobre a questão do ego. O ego, ele é o grande mal, ele é o grande assolador do ser humano. Sim, em parte sim. Mas será que o ego ele só realmente é um grande assolador? Nem sempre não. Por quê? Uma vez que nós vamos pensar que o ego ele é uma ferramenta intrínseca à vida. O ego é um pacote fechado que faz com que nós ambicionamos, que faz com que nós sorrimos, que faz com que nós entristecemos, ou seja, quando as coisas dão certo para nós, do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer, a gente fica alegre. Mas quando as coisas começam sempre a dar errado, isso faz com que nós entristecemos. E por que que isso acontece conosco? Porque nós temos o famigerado ego, ou seja, o ego ele é um elemento intrínseco à vida, pelo menos para este patamar de vida o qual nós compreendemos. O ego é imprescindível à vida. Eu digo que sem o ego também não seríamos, porque a vida não teria sentido algum. Como você vai ambicionar se você não tem ego de absolutamente nada? Como você vai amar? Como você vai ter paixão? Como você vai sentir tristeza? Como você vai sentir alegria? Perceberam a questão do ego ser algo intrínseco à vida, ser uma ferramenta da vida? Mas existe algo que as pessoas deveriam começar a perceber. Por quê? Quando as pessoas são conduzidas pelo ego, existe sofrimento, porque o ego ele não raciocina, ele é uma ferramenta. Agora, quando a pessoa conduz o seu ego, aí a coisa muda de figura, porque todos nós, todo ser humano, ele está acima das suas ferramentas, ou seja, ele está acima do seu ego. Então, necessariamente você não precisa se infiltrar no meio dele, necessariamente você não precisa deixar com que ele conduza a sua vida, porque se você é conduzido pelos seus impulsos, pelos seus instintos, não tem outro caminho a não ser sofrimento, tristeza, depressão, ansiedade. Mas agora se você conduz o seu ego, conduz os seus instintos, então você tem o discernimento para aplicar cada um deles na hora que é necessário de ser aplicado. Isso chama-se liderança do seu próprio eu, ou seja, estar acima dos seus instintos, estar acima do ego, porque é impossível se extinguir o ego da vida. Extinguindo o ego da vida, extingue-se a vida, neste patamar de aprendizado qual nós encontramos. Então, nós temos que encarar essas nossas ferramentas, mas estar sempre por cima delas, ou seja, liderá-las. Usar dentro da razão, mas não daquela razão o qual o nosso ego diz que é razão. Da razão intrínseca, aquilo que a nossa intuição diz, o que é certo e o que é errado a se fazer, ou seja, é uma razão em seu sentido filosófico. Eu digo que quem é conduzido pelo ego são as peças de xadrez de um jogo, ou seja, não tem domínio nenhum sobre si e é manipulado o tempo todo pelos outros até mesmo. Agora, quem conduz o ego se torna um jogador do xadrez, ou seja, é ele que determina o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E não precisa transferir essa determinação para outras pessoas. Mas ele vai fazer essa determinação para ele mesmo, para os seus instintos. Então perceberam que existe uma grande diferença e que apenas invertendo a percepção e trabalhando, lógico, para isso, tem uma mudança significativa em todo o seu meio e quiçá todo mundo tem uma mudança significativa, porque quando se conduz o ego, as coisas são feitas pela razão. As coisas elas começam a ficar mais objetivas e muito mais racionais. Mas agora quando as pessoas estão nesse mar sendo conduzido pelo próprio ego, é só sofrimento, porque vento vem aqui, bate, vento vem ali, bate, porque a natureza é assim. A natureza, ora, ela está no auge, ora, ela está lá embaixo. Ou seja, se houvesse só verão, não haveria sentido à vida, talvez nem haveria vida, tal como nós compreendemos. Ou seja, é necessário ser verão, mas também é necessário ser inverno. E se você não souber liderar o seu ego, no verão você vai sofrer, no inverno você vai sofrer, por quê?
Porque as coisas não funcionam conforme o nosso ego quer. As coisas funcionam conforme elas funcionam por natureza. E se você está por cima do seu ego, se você usa as ferramentas emocionais instintas para aplicar cada qual em seu momento, com certeza você não vai ser 100% feliz. Mas você vai saber lidar muito bem com o jogo da vida. Ou seja, você vai deixar de ser as peças de xadrez e vai passar a jogar o xadrez. Então, essa é a questão. Já pensou se todo ser humano na face da Terra fosse líder do seu próprio ego? Não haveria corrupções. A justiça, ela seria justiça em seu sentido filosófico. Não haveria fome, não haveria uma ingerência, não haveria aí um descontentamento social por parte de todos. Mas eu vejo que o grande mal do século é essa total falta de gerenciamento do seu próprio ego. Ou seja, é uma sociedade que o ego as conduz. E cai aquele ditado de Jesus Cristo. O ego ele é cego. E quando um cego conduz o seu líder, esse aqui vai cair no buraco mesmo. Agora, quando o líder conduz o ego, então ele vai saber aplicar cada um no seu momento certo. Eu acho que é isso que falta para todos nós, na maioria. Claro que existem grandes mestres, existem pessoas altamente lúcidas, que até a questão da liderança, quando você fala em liderança, a primeira questão da liderança advém daí. Primeiro, o líder ele deve estar por cima dessas suas ferramentas emocionais, dessas suas ferramentas instintivas, do seu ego, resumidamente, sintetizando tudo. Se ele não tiver por cima, não tem como liderar daquela forma filosófica, ou seja, saber aplicar a coerção, mas aplicar a coerção dentro da razão, ou seja, não se aplica a coerção por um fator de ego, por um fator de crença, se aplica a coerção por um fator racional, ou seja, se aplica coerção, mas já sabendo que o objetivo dessa coerção é para ajudar as pessoas, para ajudar os seus subordinados, e não simplesmente para satisfazer o seu próprio ego. Perceberam? Perceberam a sutileza, mas que dá uma diferença enorme? Qual é a sutileza? A sutileza é, se você é conduzido pelo seu ego, o sofrimento é inevitável. Agora, se você conduz o seu ego, você vai saber lidar com o sofrimento.